Helena segurou a chave enferrujada do barracão com mãos trêmulas. Fazia um mês que Ricardo havia partido, e pela primeira vez em anos, ela cruzaria aquela porta que o marido mantinha sempre trancada. "É só minha oficina, amor. Trabalho melhor sozinho", ele dizia com um sorriso que agora parecia esconder muito mais do que ela imaginava. O cadeado cedeu com um clique metálico. A luz fraca da tarde revelou ferramentas, couro, máquinas de costura. Tudo normal. Até que Helena abriu o velho armário no canto e encontrou algo escondido no bolso interno de uma jaqueta rasgada. Algo que revelaria uma verdade devastadora sobre os últimos 17 anos de seu casamento. Suas pernas quase falharam quando compreendeu o que estava diante de seus olhos. "Olá. Antes de começarmos essa história que vai mexer com suas emoções do início ao fim, faça uma coisa para mim. Verifique se você já está inscrito no canal. Se ainda não está, aperta aquele botão de inscrição e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. E conta aqui nos comentários. De qual cidade e país você está nos ouvindo? Adoro saber que nossas histórias alcançam pessoas de todos os lugares. Essa é uma narrativa sobre segredos, amor, traição e descobertas que mudam tudo. Prepare-se, porque você vai querer ouvir até o final. Vamos lá. Pingos raros de chuva caíam sobre o guarda-chuva preto bem esticado que Helena segurava. Era fim de setembro, e o tempo parecia conspirar contra seu humor, trazendo aquela umidade característica que deixava tudo cinzento e pesado. O cemitério municipal cheirava a terra molhada e flores murchas. Helena ajeitou a gola do casaco, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Um urubu pousou na cerca próxima, observando a visitante solitária com seus olhos pequenos e escuros. A ave permanecia imóvel, como se guardasse segredos antigos daquele lugar. Helena estremeceu e desviou o olhar. O tempo estava típico para aquela época do ano. Chuva fina, lama e uma umidade que parecia penetrar nos ossos. Fazia exatamente um mês desde que recebera a notícia da perda de Ricardo. Próximo ao túmulo, arbustos de pequeníssimas flores silvestres cresciam, trazendo um ponto de cor naquela paisagem cinzenta. Helena suspirou profundamente e uma nuvem de vapor escapou de sua boca, dissolvendo-se no ar úmido segundos depois. Da cruz à sua frente, Ricardo a contemplava através de uma fotografia. Na imagem, ele sorria levemente, com aquele brilho nos olhos castanhos que sempre a fazia sentir-se especial. Helena lembrou-se do dia em que aquela foto fora tirada. Ricardo voltara de uma caçada bem-sucedida no Pantanal, trazendo várias aves e contando histórias animadas sobre a aventura. Ela preparara um jantar especial e convocara parentes para celebrar. Como tudo parecia perfeito naquele tempo. Agora, sozinha e devastada, Helena não conseguiu conter as lágrimas que escorriam por baixo das luvas quando as levou ao rosto. Curvou-se sobre o túmulo e depositou 10 cravos amarelos amarrados com fita preta sobre as folhas que cobriam a terra úmida. Amarelo era a cor favorita de Ricardo. O urubu soltou um ronco áspero às suas costas, fazendo-a estremecer. Quando se virou, a ave abriu as asas, emitiu mais alguns sons estranhos e voou para longe, deixando cair uma pena escura que pousou suavemente sobre a lápide. Era hora de voltar para casa, onde tudo permanecia silencioso e estranhamente vazio, apesar de todos os objetos continuarem em seus lugares. Helena ajeitou o lenço no pescoço, abriu o guarda-chuva e caminhou lentamente em direção à saída do cemitério. Ela e Ricardo haviam vivido juntos por exatos 30 anos. 30 anos que agora pareciam uma eternidade e, ao mesmo tempo, tão pouco. O carro estava estacionado perto do portão principal. Helena entrou, fechou o guarda-chuva molhado e ficou parada por alguns minutos, observando as gotas de água deslizarem pelo para-brisa. O limpador descansava na base, e aquelas correntes de água pareciam lágrimas do próprio céu. Um pensamento repentino atravessou sua mente. Quanto mais rápido arrumasse as coisas no barracão de Ricardo, menos choraria. Mas ela sabia que seria inevitável. As ondas de recordações viriam, a saudade apertaria o peito, as lágrimas rolariam.
Era só uma questão de tempo. Helena tamborilou os dedos no volante, pensativa. Talvez devesse pedir ajuda ao filho Gabriel. Assim, o processo seria mais rápido e ele não a deixaria afundar em tristeza. Decidida, pegou o celular e discou o número do filho. Gabriel não atendeu imediatamente, mas quando o fez, sua voz soou distante e cansada. Ele estava em viagem de trabalho e só retornaria em 4 dias. Helena suspirou resignada. Está bem, filho. Vou começar sozinha hoje e depois terminamos juntos. Despediu-se e desligou. Por um segundo, pensou em pedir ajuda à nora Juliana, mas descartou a ideia rapidamente. Embora fosse a esposa de Gabriel, não eram próximas o suficiente para compartilhar aquele momento de dor. Apesar de ter corrido rapidamente do carro até a porta de casa, Helena ainda se molhou. A chuva, que começara suave, agora caía com mais intensidade, criando pequenas poças no jardim da frente. Na mesa da cozinha, uma fotografia de Ricardo em moldura preta de luto a recebeu. "Olá, querido", sussurrou Helena, como vinha fazendo desde o funeral. Enquanto fazia café, frequentemente conversava com a foto, contando sobre seu dia, reclamando de pequenas coisas. Ricardo, na fotografia, sempre sorria levemente e a olhava com aqueles penetrantes olhos castanhos que, mesmo aos 55 anos, continuavam brilhantes como antigamente. Helena encontrou a chave do barracão no chaveiro do marido, que lhe fora entregue junto com os pertences pessoais dele. Respirou fundo, preparando-se mentalmente, e foi para o quintal. A chuva não dava sinais de diminuir. Gotas geladas escorreram pelo pescoço de Helena, infiltrando-se por baixo da gola larga do seu suéter de casa. Ela estremeceu e enxugou a água da pele na linha dos cabelos. Inicialmente, pensara em levar produtos de limpeza, mas decidiu primeiro organizar as coisas e depois fazer a faxina. A porta do barracão abriu com um clique suave, revelando o interior penumbroso. Helena apertou o interruptor e várias lâmpadas no teto piscaram, iluminando o espaço. Algumas grandes e longas pendiam sobre a bancada de trabalho de Ricardo, enquanto outras menores, dispostas como uma guirlanda, decoravam as vigas do telhado. No canto oposto, havia um grande armário aberto, prateleiras, um sofá velho e afundado e uma mesinha lateral. O barracão cheirava a couro, metal, óleo e aos resíduos da presença calorosa do falecido dono. As gotas tamborilavam no telhado de zinco, gradualmente introduzindo o cheiro de umidade naquele ambiente fechado havia quase um mês. Embora o barracão fosse bem construído, o tempo inevitavelmente cobrava seu preço. Helena caminhou devagar, tocando as ferramentas do marido com os dedos. Uma régua, furadores, sovelas, martelo, tesouras. Nunca estavam em perfeita ordem. A oficina sempre mantinha uma leve bagunça característica de Ricardo. Ele não gostava de perfeição excessiva, dizia que a criatividade florescia no caos organizado. Agora os objetos estavam cobertos por uma fina camada de poeira, como se também estivessem de luto pelo dono. Helena sentou-se suavemente no sofá, que rangeu em resposta. Houve momentos em que ela e Ricardo ficaram sentados ali até meia-noite, olhando fotografias antigas ou simplesmente conversando sobre a vida. Sem se permitir mergulhar completamente nas lembranças, Helena se recompôs e olhou ao redor. Havia muito trabalho pela frente. Decidiu começar pelo armário, onde Ricardo guardava tudo que não queria jogar fora, mas que também levantava questionamentos sobre sua real utilidade. Roupas de trabalho velhas, ferramentas quebradas, retalhos de couro, algumas caixas, garrafas com produtos químicos para tratamento de couro, sapatos gastos, uma mochila furada. "Não imaginava que você fosse tão acumulador, Ricardo", murmurou Helena carinhosamente ao abrir as portas. Encontrou um pacote de sacos de lixo grandes, preparou um deles e o colocou no chão ao lado do armário. Aos poucos, o trabalho começou a fluir. Helena reprimia diligentemente qualquer emoção para não cair em lágrimas e não ficar presa em cada lembrança, embora cada objeto provocasse uma reação em sua alma. Cada peça no armário
Exigia esforço moral para ser jogada no saco de lixo ou separada para doação. O sofá ia acumulando uma pilha de coisas que ainda tinham chance de ganhar uma nova vida. Helena pegou um monte de roupas do compartimento vertical estreito para cabides, onde Ricardo guardava jaquetas e equipamentos de caça. As peças cheiravam a fumaça, óleo e ao perfume favorito do marido. Sentada no sofá, Helena começou a separar o conteúdo dos cabides metodicamente. Ok, isso fica aqui. Isso vai para a doação. Isso vai para o lixo, murmurava para si mesma. Estendeu a mão para outro cabide, onde pendia uma jaqueta de couro antiga com gola de pele desgastada. A pele caíra em alguns lugares e fora comida por traças em outros. O couro dos cotovelos e ombros estava esticado e rasgado. Helena lembrou que Ricardo usava aquela jaqueta logo no início de suas vidas juntos, quando eram jovens e cheios de sonhos. Surpresa por o marido não ter descartado a peça, acariciou os restos da pele em despedida e começou a dobrá-la para que coubesse no saco de lixo. Foi então que percebeu algo grosso e pesado no bolso interno, que nem sequer permitia dobrar a jaqueta ao meio. Intrigada, Helena endireitou a jaqueta e apalpou o bolso. Com os dedos, puxou um livro grosso do tamanho de um álbum de fotos padrão. "Que diabos é isso?" murmurou, examinando o objeto nas mãos. O barracão respondeu apenas com o crepitar da lâmpada e o som da chuva batendo no telhado lá fora. Helena sacudiu o livro ligeiramente, procurando por identificação. Não havia marcas externas, mas era óbvio que se tratava de algo produzido pelo próprio Ricardo. Marcas de trabalho em couro eram visíveis na lombada. As páginas de diferentes espessuras apresentavam pequenas saliências nas bordas e estavam manchadas com alguma substância oleosa em uma das extremidades. Obedecendo à curiosidade, Helena abriu o volume e viu nas páginas os pequenos cachos dolorosamente familiares em algumas letras. As mãos de Helena tremeram enquanto seus olhos percorriam as páginas densamente preenchidas com datas. Poucos instantes depois, compreendeu que havia encontrado o diário pessoal de Ricardo. Fechou-o com desgosto, envergonhada pela própria consciência. Afinal, ler as anotações pessoais de outras pessoas é constrangedor, mesmo que a pessoa já tenha partido. Mas a curiosidade começou a falar mais alto. Helena apertou o diário contra o peito e sentou-se no sofá bem no meio da pilha de coisas já separadas. O desejo de literalmente ver o mundo pelos olhos de Ricardo, que ainda estava vivo em suas memórias, e os princípios morais começaram a guerrear dentro dela. A mulher, de repente, se lembrou de que nunca sequer ouvira o marido mencionar que mantinha tais registros. E a julgar pela espessura do volume encontrado e pela primeira data anotada, Ricardo vinha fazendo isso havia mais de 17 anos. Como conseguira manter segredo por tanto tempo? Ok, vou dar só uma olhadinha rápida, prometeu Helena a ninguém em particular, erguendo os olhos para o teto do barracão. Só algumas páginas. De repente aprendo algo interessante sobre ele que não sabia. A curiosidade mostrou-se mais forte que a consciência. Por algum motivo, Helena olhou em volta furtivamente, como se pudesse ser flagrada lendo por observadores desconhecidos. Então, se dirigiu à cadeira da escrivaninha do marido, recostou-se confortavelmente e mergulhou na leitura. As primeiras páginas datavam de 17 anos atrás, no final de junho. A caligrafia era clara e as palavras fluíam com facilidade. Ricardo escrevia sobre preferir ir caçar sozinho. No início mantinha amizade com frequentadores assíduos do clube de caça, mas gradualmente percebeu que os homens gostavam mais de beber cachaça do que realmente rastrear animais. Ele próprio não bebia e não suportava bêbados. Além disso, adorava simplesmente vagar pela mata, muitas vezes sem sequer tentar capturar nada. Descansava entre as árvores, relaxava e pensava em seus próprios assuntos. A brisa bagunçava os cabelos de Ricardo, deslizava sobre as folhas das árvores e arbustos, criando uma melodia natural. Ele avançava com cuidado, lentamente, segurando firmemente a alça da carabina pendurada nas costas. Em casa, a vida cotidiana seguia seu curso normal,
sem grandes sobressaltos ou emoções intensas. Helena, segundo Ricardo escrevia, acabara de largar o emprego na fábrica têxtil e convencera a tia de que era hora de modernizar o negócio e contratar um serviço de transporte adequado. O filho Gabriel terminara a 3ª série e fora para o acampamento de verão com os amigos havia uma semana. Eram os assuntos corriqueiros de uma família comum de cidade do interior, onde tudo corria bem e aparentemente estava em seu devido lugar. Helena continuou lendo, imersa nas palavras de Ricardo. Ele descrevia um dia comum de caçada, quando um galho seco estalou sob sua bota e uma perdiz alçou voo da grama próxima. Ricardo pegara o rifle, mas percebera que era tarde demais. O pássaro já desaparecera entre os arbustos na beira da clareira. Parece que está na hora de conversar com a Helena sobre comprar um cão de caça, escrevera ele. E então, de algum lugar à esquerda, das profundezas da mata, ouvira um grito fraco. Ricardo ficara cauteloso, virara-se e examinara a área com os olhos. Nada, apenas a mesma vegetação densa e aquele sereno dia de verão. Ou seria apenas impressão? Ricardo ajeitara o boné. O sol estava realmente forte. "Socorro! Alguém pode me ouvir?" repetira a voz, agora mais clara. Ricardo seguira a voz, verificando sua bússola ao longo do caminho. Seu avô falecido lhe ensinara a navegar pela floresta quando era adolescente, e Ricardo nunca esquecera essas lições. Quanto mais o caçador se aproximava, mais claro o pedido de socorro ficava. A voz era feminina, jovem, desesperada. Depois de algum tempo, e não sem dificuldade, Ricardo alcançou aquela que, obviamente, já perdera a esperança de ser salva. Uma moça, em prantos, estava sentada no chão com o pé preso em uma armadilha, com mandíbulas planas. Perto dali jazia uma cesta de cogumelos meio vazia e uma garrafa de água mineral completamente vazia. "Obrigada, obrigada. Pensei que ficaria aqui para sempre", gritara ela, estendendo as mãos para Ricardo. "Está tudo bem, calma", dissera ele, ajoelhando-se para examinar a perna da prisioneira. "Quanto tempo se passou?" perguntara Ricardo. "Desde o almoço de ontem estou presa aqui", reclamara a moça. "A água acabou. Os mosquitos me devoraram. Não consegui pregar o olho a noite toda com medo de que uma onça aparecesse." Ricardo percebera que a armadilha estava presa ao tronco da árvore com uma corrente fina e franzira a testa. "Caçadores furtivos malditos", pensara com raiva. "Vou tentar comprimir as molas no mecanismo e você insere este graveto na armadilha por segurança e remove cuidadosamente a perna", instruíra o micologista perdido. A moça assentira, fungando nervosa enquanto Ricardo se preparava. Guardara a carabina e vasculhara a mochila tirando um canivete e um pequeno machado. Usando as ferramentas, conseguira, não sem dificuldade e não na primeira tentativa, afrouxar o aperto da armadilha. "Deixe-me ver", dissera quando ela começara a tirar a bota e enrolar a barra da calça. Por sorte, o tecido grosso amortecera o aperto do aço. Além de um grande hematoma, não havia ferimentos graves. "Você consegue mover e se apoiar nele?" perguntara Ricardo. "Sim, mas é desagradável pisar. É como se meu pé estivesse dormente ou tivesse tido uma cãibra", respondera ela. "É normal. Sua perna ficou na mesma posição por quase um dia inteiro. Vai passar logo." "O importante é que você se livrou disso. Mas ainda é melhor ir ao hospital", sugerira Ricardo. "Deixe-me levá-la até a cidade." A moça bebera avidamente de sua garrafa térmica com chá gelado, atormentada pela sede que a afligira por horas. "Sou da Vila Jequitibá. Vim visitar minha avó. Ela está envelhecendo, então estou ajudando com a colheita de cogumelos e frutas silvestres. E ontem me perdi", dissera ela, parecendo um pouco envergonhada. "Meu nome é Natália, aliás." Ricardo apresentara-se em resposta. "Jequitibá, ótimo. Tenho um posto de guarda a alguns quilômetros daqui. Vamos a pé até lá e eu te dou uma carona de carro." Helena sentia o coração acelerar enquanto lia. Aquele encontro parecia inocente, mas algo em seu íntimo já começava a sinalizar perigo.
Ricardo descrevia como carregar a armadilha na mochila, mesmo desconfortável, para que ninguém mais se machucasse. Ele desprezava aqueles que caçavam sem ética, apenas em busca de lucro fácil e para inflar o próprio ego, contrariando a antiga sabedoria da caça que seu avô lhe ensinara. Não leve mais do que sua família poderia comer em um jantar. Era o lema que Ricardo respeitava. A floresta punia os gananciosos, cultivando um senso de medida em cada um com seus próprios métodos severos. No caminho de volta, Ricardo e Natália conversaram profundamente. Ela contara que tinha 28 anos, morava em uma cidade vizinha, desenhava, coletava folclore e dava palestras educativas para crianças na biblioteca. Trabalhava também como crítica de arte no jornal local. No verão, gostava de visitar a avó no interior, para dar uma pausa na correria do dia a dia e se recarregar com o poder da natureza. Ricardo compartilhara um pouco sobre o que fazia. Tento vir uma vez por semana, nem sempre caçando, mas na maior parte do tempo relaxando. Sabe, paz e sossego. À noite acendo uma fogueira e fico observando o pôr do sol. A cidade é tão agitada, não há um momento de paz, mas aqui é como se tudo estivesse em pausa, concordara Natália, compreendendo perfeitamente. Naquele momento, ambos sentiram o que se chama de afinidade espiritual. Foi como reencontrar amigos de infância depois de muitos anos de separação. Uma conexão inexplicável que transcendia o racional e tocava algo mais profundo na alma de ambos. Estamos quase lá, indicara Ricardo quando a guarita aparecera por trás das árvores. Pararam para recuperar o fôlego, lavaram o rosto e as mãos na torneira perto da entrada. Então Ricardo removera uma pequena pilha de equipamentos do banco traseiro do carro e ajudara Natália a se acomodar. Talvez devêssemos ir ao hospital, afinal? Sugerira, ligando o motor e olhando pelo retrovisor. Não, dissera Natália com firmeza, balançando a cabeça. Já estraguei sua caçada. Não quero causar mais transtornos. Vou descansar em casa, fazer uma compressa de ervas segundo a receita da vovó, e amanhã verei como está. Ricardo não insistira, respeitando a decisão dela. Dirigiram por uma estrada de terra sinuosa na mata até a vila, que antes fora grande, mas agora contava com apenas 10 casas habitadas. Natália apontara para uma casa de madeira pintada de verde, com um catavento em forma de beija-flor no telhado. Muito obrigada novamente, Ricardo, dissera quando ele a ajudara a sair do carro. Não foi nada, qualquer pessoa sensata faria o mesmo, respondera ele, sorrindo calorosamente. Mesmo assim, retribuíra Natália o sorriso. Adeus, talvez nos encontremos aqui novamente. Talvez, repetira Ricardo. Boa sorte, tome cuidado e não vá tão longe na floresta de novo. Não posso estar sempre por perto. Natália o abraçara desajeitadamente. Agradecida e mancando fora até o portão. Ricardo entrara no banco do motorista, sentindo uma espécie de tristeza absurda e gentil. Virara a cabeça para olhar novamente Natália. Ela, como se pressentisse, também se virara e acenara para ele em despedida. Helena fechou os olhos por um momento, sentindo uma pontada no peito. Aquela descrição era tão vívida, tão carregada de emoção, que era impossível não perceber o impacto daquele encontro em Ricardo. Ela continuou lendo, com o coração cada vez mais apertado, pressentindo que aquilo era apenas o começo de algo muito maior e mais doloroso do que poderia imaginar naquele momento silencioso dentro do barracão. A chuva continuava caindo lá fora, cada vez mais forte, como se o céu também estivesse revelando seus segredos guardados por tanto tempo. Helena apertou o diário contra o peito, respirou fundo e preparou-se mentalmente para continuar descobrindo a verdade sobre o homem com quem vivera por 30 anos. Uma verdade que começava a desmoronar todas as suas certezas sobre o casamento que sempre acreditara ser sólido e verdadeiro. Após conhecer Natália, lia Helena com voz trêmula, sentiu uma elevação espiritual e um vazio incompreensível. Pensei muito se deveria contar à família o que havia acontecido e, no fim, confiei na voz da intuição. Permaneci em silêncio.
Embora Helena sempre perguntasse sobre como o fim de semana e a caçada tinham sido, convenci-me de que não estava mentindo, apenas não contando tudo. Não há nada de errado nisso. Um mês se passara assim, sentado em casa, na oficina ou vagando pela mata. Ricardo pensava em como reencontrar Natália. Passara de carro em frente à casa da avó dela algumas vezes, chegando até a parar em algumas ocasiões, mas não vira a moça. Telefone fixo era impensável na vila, e celulares eram artigos de luxo que apenas os cidadãos mais ricos podiam comprar na época. Helena é muito assertiva. Tudo está sempre em seu devido lugar, séria demais, escrever a Ricardo. Ela planeja tudo para o próximo ano. É um bom ser humano, e minha esposa é uma verdadeira companheira. Mas parece que sempre falta uma pitada de liberdade, ou inspiração, ou outra coisa para a qual não consigo nem encontrar um nome adequado. Helena sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto ao ler aquelas palavras. No primeiro fim de semana de agosto daquele ano, Ricardo, cansado após uma árdua semana de trabalho, preparava-se para voltar ao posto de guarda quando avistara um carro verde velho parado na bifurcação da estrada. "Precisa de ajuda?" perguntara ao se aproximar. E então, uma cabeça surgira por trás do veículo. Natália tinha manchas de graxa nas bochechas e o cumprimentara alegremente, surpresa e feliz. "Você está mesmo confessando de novo que me salvar é o seu hobby?" Rira Natália. Era um pneu furado. Meia hora depois, Ricardo conseguira trocar a roda. "Obrigada. E mais uma vez estou em dívida com você", dissera Natália. Não. Eu ainda quero te retribuir de alguma forma por tantas boas ações." Estava indo para a exposição. Passei o mês todo pintando quadros na vila. Natália o convidara para a inauguração de sua primeira exposição individual no centro comunitário da cidade naquela mesma noite. Ricardo ficara um tanto perplexo com a proposta. Por um lado, planejava passar o fim de semana sozinho com a natureza. Por outro, com a chegada de Natália, a melancolia e a estranha sensação de vazio em sua alma foram substituídas por calor, inspiração e sede de aventura. "A ideia é ótima, mas não planejei nenhum evento social. Receio não estar preparado para comparecer com traje de caça", dissera Ricardo. "Ah, isso é uma mera ninharia", sorrira Natália radiante. "Ainda tenho alguns ternos do meu pai no meu apartamento. Acho que vai ficar ótimo em você." E assim, convencido por aquele olhar verde penetrante, Ricardo aceitara o convite que mudaria tudo. Os eventos subsequentes pareceram a Ricardo algum filme estranho em que se vira acidentalmente. Um terno impecavelmente ajustado, a ajuda para pendurar e organizar pinturas na galeria, com estuque antigo nos tetos, os visitantes entrando no salão. Natália sorria radiante, respondia perguntas e até assinava alguns cartões postais, enquanto Ricardo ficava um pouco de lado, admirando discretamente a artista em plena atividade. Seus cachos castanhos rebeldes, escapando do coque apressado. Um vestido semelhante a um vestido de algodão brasileiro. Pulsos finos com pulseiras adornadas com âmbar, ombros graciosos. Ela aparecia aos meus olhos como a personificação de uma musa caprichosa, leve como uma brisa de primavera, indomável como uma onda do mar, escrevera Ricardo. Quando as pessoas se dispersaram um pouco na galeria, ela me conduziu por todas as suas pinturas. Helena leu sobre como Ricardo ouvira encantado, esquecendo-se da caça, de casa, dela mesma e de Gabriel, como ele se esquecera de que tinha outra vida comum e estruturada esperando por ele. "Foi uma noite maravilhosa", exclamara ele entusiasmado na despedida. Ricardo não queria se despedir, mas sabia que não tinha motivos para ficar mais. Combinaram que Natália iria à guarita no dia seguinte buscar o terno emprestado. Nosso tempo desapareceu. Afoguei-me naquela piscina verde sem fundo, perdido entre os cachos de cabelos indomáveis, lia Helena com a voz embargada. Eu me sentia tão vivo, tão real com ela, tão extraordinariamente livre do mundano, que me dava vontade de cantar, desenhar, criar. A chuva lá fora caía com força. Era possível ouvir a água jorrando da calha, batendo com força no jardim.
Nos encontramos mais de uma vez. Caminhamos juntos à beira do rio, na mata. À noite, ela me leu uma coletânea de suas descobertas sobre folclore à luz de velas, ao som de corujas. Percebi que estava perdidamente apaixonado por essa mulher incrível, minha musa. Comecei a pintar seus retratos, embora nunca tivesse pegado em um pincel. Comecei a compor poesias para ela, embora antes não tivesse descoberto talento literário. Helena encarou aquelas palavras com uma mistura de dor, raiva e descrença. Parecia que os céus se abriam dentro dela, mas em vez de luz, havia apenas escuridão e traição. A própria Helena não entendia como, mas a princípio atirou histericamente o diário do marido longe, fazendo-o cair no chão com um baque surdo. Então, começou a gritar e chorar em fúria impotente, batendo com as mãos na mesa e na cadeira de trabalho. Os instrumentos saltavam sobre a bancada e uma nuvem de poeira se levantou ao redor. Quando a primeira onda de raiva diminuiu, Helena encarou seu próprio reflexo no espelho perto da entrada do barracão. Seu rosto estava vermelho, os cabelos loiros despenteados, rígidos devido aos inúmeros processos de descoloração. Uma figura boa, mas não perfeita. Rugas ao redor dos olhos e lábios, marcas do tempo que não poupara ninguém. De repente, Helena teve um desejo insuportável de ver por quem seu falecido marido a havia trocado, como era a aparência de sua musa idealizada. Sem terminar o pensamento, correu para virar tudo de cabeça para baixo na oficina, algo que ainda não tivera tempo de fazer antes. No canto, atrás de caixas, debaixo de uma pilha de retalhos de couro velhos, Helena encontrou o que desejava e temia ver: retratos de Natália, que escaparam debaixo da mão inexperiente de Ricardo. Uma moça com cachos castanhos e olhos verdes penetrantes, desenhados de forma desproporcional e até caricatural, mas incrivelmente cheios de energia. A inspiração era palpável naquelas imagens amadoras, revelando um amor que transcendia a técnica artística e tocava algo muito mais profundo e verdadeiro do que qualquer obra-prima técnica poderia expressar. Helena olhou para os retratos com raiva crescente, depois os atirou no chão e começou a pisoteá-los com os pés, como se fossem ervas daninhas em um canteiro de jardim. A tela rasgada estalava e rangia, a moldura quebrada cedendo sob a fúria desesperada. Tendo destruído a obra do marido, a mulher agarrou tudo o que restava das pinturas e arrastou para fora, até a churrasqueira onde Ricardo gostava de grelhar carne nos fins de semana. A chuva já estava diminuindo, assim como a fúria de Helena ao olhar para as línguas de fogo consumindo a rival desenhada. Assim que o conteúdo da grelha se transformou apenas em brasas e trapos com cheiro de óleo queimado, Helena recuou. Bateu à porta do barracão e, enxugando as lágrimas que lhe corriam incessantemente pelo rosto, foi para dentro da casa, sentindo-se estranhamente vazia e exausta. Helena ficou vários dias em estado de distanciamento, dividida entre ressentimento, descrença, aceitação e ciúme corrosivo. Repreendeu-se por não ter notado nada de estranho no comportamento de Ricardo ao longo dos anos. O que permitira que isso acontecesse? Era atormentada por perguntas sobre o que estava faltando no relacionamento, o que não agradava ao marido. A sensação de que metade de seu casamento fora vivida em mentiras corroía-a por dentro. Mas o que poderia ser corrigido ou ao menos esclarecido se o culpado estava morto e enterrado? Em certo momento, Helena chegou à conclusão de que deveria continuar lendo o diário do marido. Se você quer saber a verdade, então saiba tudo, por mais doloroso que seja, murmurou para si mesma com determinação. Voltou ao barracão e pegou o diário que estava caído no chão, num canto escuro. Vou fingir que é um romance em primeira pessoa, decidiu, respirando fundo. Dessa vez, Helena não ficou no barracão, onde havia bagunça depois da arrumação inacabada. Em vez disso, saiu para a varanda, enrolou-se em um cobertor e sentou-se no balanço de madeira. O dia estava ensolarado, mas a brisa fria constantemente lembrava que início de primavera já havia passado definitivamente. Nos 3 anos seguintes, houve registros esporádicos.
Ricardo anotava seus pensamentos em seu diário cerca de uma vez por mês. Na maioria das vezes, descrevia os encontros com Natália, suas ideias, sonhos e o tempo que passavam juntos na vila e na cidade vizinha. Cada entrada era carregada de uma emoção intensa, de uma paixão que Helena nunca vira direcionada a ela com aquela intensidade avassaladora. E então, de repente, houve uma longa pausa de 6 meses no diário. Helena verificou cuidadosamente se páginas haviam sido arrancadas, mas não encontrou nada suspeito. A próxima entrada datava de dezembro, 14 anos atrás, e mudaria tudo o que Helena pensava saber sobre os últimos anos de vida do marido. As palavras na página seguinte fariam o mundo dela desmoronar completamente, de uma forma que ela jamais imaginara ser possível. 14 anos atrás, em dezembro, Ricardo estava sentado na oficina, apressado para concluir uma encomenda cara de uma bolsa de couro com forro de pele até as festas de Ano Novo. Recentemente, deixara o curtume e dedicara-se completamente à produção artesanal caseira. Alguém batera na porta do barracão. "Pelo menos você vai comer, seu trabalhador incansável." Helena o cumprimentara, colocando sopa, batatas quentes e chá em um banquinho. "Você está aqui sem parar há 3 dias, dissera ela com preocupação genuína. "Obrigado, eu só não quero decepcionar as pessoas", respondera Ricardo, olhando gratamente para a esposa. Eu sei." Helena beijara carinhosamente as costas do marido e saíra para não atrapalhar. Assim que a porta se fechara atrás dela, o sorriso no rosto de Ricardo transformara-se em uma expressão de dor profunda e conflito interno. Toda vez que isso acontecia, ele era atormentado por um sentimento de culpa em relação à esposa. Afinal, ele também a amava, escrevera Ricardo, mas de uma forma diferente, como companheira de vida, como apoio, como mãe de seu filho. E amava Natália como uma musa, como um deleite para a alma, como a personificação de todos os seus sonhos não realizados e da liberdade que nunca tivera coragem de buscar plenamente. Natália. Havia mais de 6 meses, ela dissera que estava partindo para o exterior, para a Europa, a convite de uma associação criativa para trabalhar e se desenvolver profissionalmente. Combinara com uma cuidadora para a avó, e depois disso, o contato tornara-se cada vez menos frequente. Ricardo ligava e escrevia, mas em vão. Com o tempo, conformara-se com o fato de que nunca mais veria sua musa, guardando aquele amor secreto como uma ferida que nunca cicatrizaria. Mas então, naquela tarde fria de dezembro, o celular de Ricardo apitara com uma mensagem de texto. "Olá, sou eu, Natália. Podemos nos encontrar?" Ricardo engolira em seco e, quase gritando de alegria contida, digitara: "Guarita, amanhã." Recebera uma resposta afirmativa em menos de 1 minuto. Na manhã seguinte, Ricardo dirigira para seu chalé de caça como se estivesse em chamas, quase pisando no acelerador ao máximo. Não se envergonhara da estrada coberta de lama, nem se preocupara com possibilidade de fiscalização ou outros motoristas. O encontro com Natália parecia mais importante do que qualquer outra coisa no mundo naquele momento. Contara a Helena algo sobre rastrear um animal na floresta e precisar chegar rápido. Na guarita, Ricardo vira marcas de pneus recentes de um SUV importado ao lado do qual sua própria caminhonete parecia minúscula. E na varanda, com um elegante casaco de pele e luvas até os cotovelos, lá estava ela, sua Natália. Ricardo correra, afundando na terra úmida. Agarrara-a, girara-a no ar. Não conseguira segurar o equilíbrio, e juntos caíram desajeitadamente, gritando de surpresa e felicidade misturadas. 1 hora depois, quando as emoções já haviam diminuído um pouco e a guarita estava relativamente quente graças à lareira, tudo mudara novamente. Natália pegara a caneca de chá das mãos de Ricardo e falara como se estivesse culpada. "Eu sei que fiz errado e devia ter te avisado, mas me empolguei, sabe? País novo, novas pessoas e oportunidades. Tudo acontecia rápido, uma exposição atrás da outra. Fiquei empolgada e pintei com paixão durante dias. As pessoas começaram a comprar meus quadros."
Ricardo apontara para o anel no dedo anelar direito da mulher. Interrogativo. Isso é para a cidadania, para simplificar toda a burocracia de obtenção, impostos, moradia, esclarecera Natália. Ou seja, não é bem um casamento de verdade, concluíra Ricardo, sentindo como se vidro tivesse se estilhaçado dentro dele. Sua musa, sua Natália com outro homem. Bem, não é tão simples assim, respondera ela. O homem acabara se revelando a chave que abrira as portas do mundo da arte europeia para Natália. Um influente crítico de arte que a apresentara às pessoas certas, ajudara a organizar suas primeiras exposições e a levara a todos os lugares importantes. E então, sentimentos surgiram entre Natália e o estrangeiro. Ela vislumbrara boas perspectivas de casamento e carreira. Seu coração apertara levemente com as lembranças de seu caçador brasileiro de uma vila distante. Mas essas memórias foram borradas e apagadas na sucessão colorida de dias repletos de eventos. "Você o ama?" perguntara Ricardo após uma pausa longa e dolorosa. "Não, mas ele me ajudou muito e sou grata", respondera Natália sem hesitar. "Com você tudo é diferente. Temos uma conexão espiritual e com ele é a vida prática, sabe? Ele me guia pela mão até meus objetivos profissionais." Durante vários minutos, um silêncio sufocante pairara na guarita, pesado como chumbo derretido. Helena virou a página com mãos trêmulas, pressentindo que algo ainda mais chocante estava por vir. E não estava errada. 9 anos atrás, em maio, Ricardo aceitara o pagamento de um cliente para quem fizera um colete de couro luxuoso. Seus pensamentos estavam preocupados com assuntos urgentes e com a aproximação do verão. Gabriel estava terminando o primeiro ano da escola técnica ferroviária e planejava assumir um emprego de meio período como monitor. O telefone tocara insistentemente, distraindo Ricardo. "Alô?" Ao atender, a voz de Natália o acalmara instantaneamente. "Podemos nos encontrar amanhã em um café perto do meu antigo apartamento?" Ricardo aceitara prontamente. Natália dissera ter uma surpresa para ele. No dia seguinte, ela o esperava à mesa com uma xícara de café. Ao lado dela, uma menina de cerca de 3 ou 4 anos estava sentada, devorando cupcakes de cereja. "Esta é Isabela", apresentara Natália. "Essa é a surpresa. Sua filha." Ricardo erguera uma sobrancelha confuso. "E a minha também", completara ela. A menina tinha 2 rabos de cavalo engraçados de cabelo encaracolado cor de trigo. Os olhos castanhos eram emoldurados por cílios exuberantes, e uma pinta podia ser vista acima da sobrancelha direita, exatamente como Ricardo tinha. Era sua cópia em miniatura, impossível negar. Ricardo fora tomado por uma avalanche de emoções diferentes: amor, alegria, medo, vergonha. Chegara a sentir tonturas e agarrara-se à mesa para não cair. Lembra daquele dezembro em que voltei? Já estava grávida, mas ele decidiu que seria nosso filho em comum. Estava tão feliz, queria tanto ser pai, que escondia esse segredo, suspirara Natália. Os olhos de Ricardo ficaram úmidos. Não entendia se era de alegria por ter uma filha ou de dor. Ele escolheu o nome sozinho, continuara Natália, enxugando as bochechas da filha com guardanapos. Isabela cresceu. Com 1 ano, eu já a levava para exposições. Aos 2 anos, ela corria pelo apartamento e aos 3 ele começou a suspeitar que a criança não era dele. Nós 2 temos pele e cabelo escuros e ela, olha, é sua cópia. Ele fizera um teste de paternidade secretamente e, após receber o resultado, os expulsara imediatamente. Natália perdera os clientes na Europa porque o marido estava envolvido em tudo e voltara para casa. Agora é a realidade. Vou tentar retomar meus antigos contatos. Pelo menos ainda tenho o apartamento. De qualquer forma, vamos viver em paz de alguma maneira. Ricardo perguntara por que ela estava contando tudo aquilo. Eu sei que temos um relacionamento estranho e desajeitado, mas eu nunca te esqueci. Talvez agora você queira resolver tudo. Eu sou casado, tenho um filho, lembrara Ricardo. Eu sei. Eu tinha minha própria vida enquanto você estava aqui envolvido no seu trabalho. Não insisto nem pressiono.
E não vou te afastar da sua esposa, entrar com pedido de pensão ou fazer qualquer besteira. A escolha é sua. Ricardo parara desorientado. Preciso pensar. Não posso decidir agora, dissera arrastando as palavras, claramente em choque com a revelação. Natália suspirara compreensivamente, tocara seus dedos delicadamente e se preparara para partir. Me liga, tá bom? Dissera esperançosa, segurando a mão da filha. Ricardo voltara para casa naquele dia dilacerado internamente entre amante e filha secreta, ou esposa e filho legítimo. Uma escolha dolorosa que preferiria nunca ter que fazer. Dirigira até a guarita, o único lugar onde poderia ficar sozinho com seus pensamentos devastadores. Naquele dia, vagara pela mata por horas e trouxera várias perdizes e uma cotia, para a alegria de Helena, que imediatamente começara a preparar um prato delicioso. Respondera vagamente sobre um cliente inexistente e entrara no banho. Deitado na água até o pescoço, Ricardo quisera que aquele dia começasse de novo e terminasse de forma diferente. Mas a realidade era cruel e implacável, não oferecendo segundas chances ou caminhos fáceis. Já era tarde da noite quando Ricardo levantara-se silenciosamente, vestira um calção, pegara o telefone e saíra discretamente. Sentara-se no balanço de madeira recém-comprado e discara o número de Natália. Tomei uma decisão, dissera com voz monótona. Vou ficar com Helena e Gabriel. Ouvira um suspiro pesado do outro lado da linha. Bem, o que eu esperava, afinal? Você está com ela há mais de 20 anos, respondera Natália amargamente. A segunda responsabilidade não elimina a primeira, dissera Ricardo. Mas vou te ajudar com Isabela. Pode ter a minha palavra. Helena ergueu os olhos da leitura e recostou a cabeça no balanço, olhando para o céu. Pela primeira vez em toda essa história, sentiu algo que era realmente superior a Natália. Ele a escolhera não por amor apaixonado, mas por tempo de serviço, por responsabilidade, por lealdade a compromissos assumidos havia décadas. A mulher observava o bando de pássaros ecoando nas alturas, sentindo uma mistura amarga de emoções. Não pôde deixar de se surpreender com a maestria com que Ricardo escondera todo esse drama acontecendo em sua vida paralela. Nos anos seguintes, as anotações no diário voltaram a ser numerosas, mas muito curtas. Perderam a sensualidade anterior, tornaram-se secas e objetivas, quase jornalísticas em sua frieza emocional. Ricardo e Natália raramente se viam. Ela guardava rancor por ter sido deixada em segundo plano. Ele era atormentado em silêncio por continuar fazendo escolhas que feriam a todos envolvidos. Isabela crescia. Ocasionalmente, Ricardo ajudava ela e Natália com dinheiro, sempre discretamente. Fazia coisinhas de couro bem bonitinhas para a filha e interessava-se pelas notas dela na escola primária, amigos, interesses da menina que nunca poderia assumir como sua. Natália conseguira emprego em uma loja de antiguidades e ainda ocasionalmente pintava sob encomenda. Viviam com dificuldade, como muitas famílias monoparentais no Brasil. Não restara nada da antiga vida luxuosa de Natália, exceto por alguns anéis de ouro, um casaco de pele e certificados de premiação em inglês. Ricardo escrevia sobre sentir falta daquela musa dos primeiros anos de comunicação, ainda não estragada pela sofisticação europeia, casamento estrangeiro e busca por glória. Helena folheou rapidamente várias entradas repetitivas, até chegar à última folha de papel. Havia uma anotação feita no dia anterior à morte de Ricardo. Sugeri que passássemos o dia como naquele primeiro verão. Só nós dois, a mata, o silêncio, o sol, a fogueira à noite. Quero ao menos ter a ilusão de como era há 17 anos. Minha alma doente precisa muito disso. Nos encontraremos amanhã. Isabela está no acampamento infantil perto daqui. Só na última semana antes do início das aulas. Esta é nossa chance, minha chance, terminava a última entrada de Ricardo. Helena leu essas linhas várias vezes até que tudo ficou cristalino para ela. Foi como se uma visão surgisse diante de seus olhos. Ricardo e Natália depararam-se com um javali enfurecido na mata.
Em pânico, tentaram escapar. Natália conseguira subir em uma árvore, mas Ricardo não chegara a tempo. Foi Natália quem arrastara o homem ferido até a guarita. Foi ela quem chamara a ambulância, não tendo encontrado as chaves do carro dele. Estivera com ele em todos os últimos momentos, enquanto o infeliz não fechara os olhos para sempre. Mas depois ficara com medo e fugira, deixando o corpo na varanda da casa. Os paramédicos que chegaram 1 hora depois, vendo uma cena assustadora e suspeita, chamaram a polícia para a investigação. Você a amou apesar da dor e ela te abandonou no final, sussurrou Helena, apertando o diário contra o peito e caindo em prantos. Piedade, indignação, ciúme, ressentimento, tudo se misturou em sua alma, formando uma mistura explosiva que agora escorria pelas bochechas em lágrimas quentes e amargas. Helena ficou sentada no balanço, enrolada no cobertor até o anoitecer, até que escureceu e fez muito frio na varanda silenciosa. Permaneceu em silêncio distante, olhando para o horizonte, e então começou a reler o diário do marido desde o início, desta vez com uma perspectiva diferente. A loja ligou, o vizinho ligou, os parentes ligaram preocupados, mas a mulher não queria falar com ninguém. Não tinha tempo para explicações vazias ou conforto superficial. Era impossível assimilar em um dia o engano que vivera durante 17 anos, a traição que durara quase metade de seu casamento. Somente à 1 da manhã, Helena percebeu que não havia motivo para se ofender ou sentir indignação em relação ao falecido marido. Isso não mudaria nada, porque ele fora refém de suas próprias ilusões e escolhas equivocadas. Ela só se afundaria em uma melancolia e raiva tão profundas que acabaria enlouquecendo lentamente. E não era bom guardar rancor contra os que já partiram, contra aqueles que não podiam mais se defender ou explicar. Com esse pensamento, Helena finalmente adormeceu no balanço, exausta emocionalmente, mas estranhamente em paz. Gabriel chegou dias depois e encontrou a mãe arrastando caixas e pacotes para fora do barracão. "O que você está fazendo aqui?" perguntou após cumprimentá-la. "Quero arrumar tudo e vender", respondeu Helena simplesmente. "Não vejo sentido em prolongar isso, senão vai ficar só juntando poeira. As coisas podem ser úteis para alguém." Gabriel ficou um pouco ofendido com o cálculo frio com que a mãe falava sobre a propriedade do pai. Mas, ao mesmo tempo, entendeu que, do ponto de vista prático, ela tinha razão. Ajudou-a com o trabalho pesado. Depois de 1 hora de trabalho ativo, Gabriel perguntou de repente: "Mãe, você conhecia algum colega ou conhecido do papai que tivesse uma filha?" Helena aguçou os ouvidos, mas não demonstrou surpresa externamente. Não me lembro de nada parecido." "Por que você pergunta?" respondeu calmamente. Gabriel explicou que passara pelo cemitério pela manhã a caminho de visitá-la. Aproximara-se do túmulo do pai e ali ao lado estava uma mulher morena, baixa, provavelmente com uns 45 anos. Enxugava lágrimas com um lenço. Colocara um buquê de rosas perto da cruz e dissera: "Perdoe-me", segurando a mão de uma menina estudante. "Interessante", disse Helena, entendendo perfeitamente de quem se tratava. Gabriel continuou. Cumprimentara e questionara sobre a relação com o falecido. Ela hesitara a princípio, como se não quisesse ser encontrada ali. Depois respondera que eram conhecidos, supostamente amigos. Ele quisera perguntar mais, mas a senhora se despedira rapidamente e saíra apressada com a menina. "É estranho, mas talvez algum parente distante", disse Helena, dando de ombros. "Mãe, tem mais alguma coisa. Preciso do seu conselho", continuou Gabriel hesitante. Nos últimos meses, antes mesmo da morte do pai, vinha tendo desentendimentos com Juliana. E recentemente uma nova colega de trabalho, Olésia, juntara-se à equipe. Alegre, inteligente, cheia de energia. E eu me sinto atraído por ela. Não quero trair a Juliana, mas essa moça é diferente. Sempre que a vejo, me sinto bem imediatamente. Helena levantou-se e colocou a mão no ombro do filho, olhando-o nos olhos com seriedade. "Gabriel, é mais fácil ceder ao desejo e esquecer as consequências. Essa é uma escolha de covarde, e você não é assim.
Você não se sentiria atraído por nada se tudo estivesse bem em casa. Converse com sua esposa e descubra a origem dos mal-entendidos. Decidam juntos o que fazer. A vida familiar costuma ser difícil, mas fugir dos problemas é repugnante. Você será atormentado pela culpa depois. Não conseguirá mais viver em paz e honestidade. E se o problema não for resolvido, termine primeiro uma coisa e só depois comece outra. Não siga os passos do seu pai, disse Helena com uma intensidade que surpreendeu Gabriel. Ele não entendeu completamente o que a mãe quis dizer com aquela última frase, mas sentiu a profundidade da sabedoria naquelas palavras nascidas de experiência dolorosa. Naquela noite, Gabriel partiu para encontrar Juliana, determinado a consertar o casamento, após comprar um buquê de flores em uma floricultura próxima. Helena despediu-se do filho sorrindo genuinamente pela primeira vez desde a morte de Ricardo, sabendo que ele faria tudo certo e não seguiria os passos do pai. Se em seu próprio casamento ela não enxergara os erros que levaram à traição e à vida dupla do marido, certamente protegeria a família do filho disso. A mulher respirou fundo o ar fresco da noite e tirou o lenço da cabeça, sentindo uma brisa suave em seus cabelos. Não havia mais aquela angústia sufocante no peito. Não havia mais lágrimas desesperadas. Havia uma sensação estranha de que vencera um inimigo invisível sem luta direta, apenas através da compreensão e aceitação da verdade, por mais dolorosa que fosse. A verdade, descobriu Helena, não libertava apenas, também ensinava e fortalecia. Helena olhou para trás, para as janelas familiares de sua casa, onde tantas memórias haviam sido vividas, algumas verdadeiras, outras construídas sobre mentiras bem elaboradas. Ainda havia muito trabalho esperando por ela lá dentro e nos dias seguintes, mas agora não esperava encontrar nenhum segredo desagradável do passado. Todos os fantasmas foram confrontados, todas as verdades reveladas, toda a dor sentida e processada. Agora era hora de seguir em frente, mais sábia e mais forte, carregando não apenas a dor da traição, mas também a gratificação de ter sido escolhida quando realmente importava, de ter sido a âncora que manteve Ricardo conectado à realidade e à responsabilidade. Não era o amor de conto de fadas que imaginara, mas era real, complexo e, à sua maneira tortuosa, verdadeiro. Se você gostou desta história emocionante de descobertas e segredos de família, a próxima que já está aparecendo na sua tela também vai prender a sua atenção do começo ao fim. Não deixe de conferir. Deixe seu gostei neste vídeo, compartilhe com alguém que aprecia histórias profundas e reais. E conte aqui nos comentários o que mais te tocou nesta narrativa. Foi a traição de Ricardo, a força de Helena ao descobrir tudo, ou a sabedoria dela ao aconselhar o filho Gabriel? Sua opinião é muito importante para nós. Um abraço caloroso e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção, reviravoltas e lições de vida que nos fazem refletir sobre relacionamentos, escolhas e consequências. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias.